Abra sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 3. Vamos ler os 10 primeiros versículos e meditar sobre esse texto, sobre aquilo que Deus quer falar conosco. Tenho certeza que o Espírito Santo falará contigo, falará conosco nesta noite, amém? Atos capítulo 3. Se a história é um fato acontecido, não é uma parábola, da cura de um coxo, um homem aleijado dos pés, das pernas, e ele se prostrava diante das pessoas, se pedindo, e estava ali na porta do templo, Formosa, pedindo esmolas. A vida daquele homem era uma vida sem nenhuma perspectiva. A Bíblia diz que esse homem era coxo de nascença. Ele nunca tinha tido a experiência de caminhar. Eu não sei se eu chamo isso de menos ruim ou pior. Ele nunca experimentou, mas ele via as pessoas andando. Talvez a maioria daquelas pessoas já o conhecessem há bastante tempo, porque ele ficava ali pedindo esmolas. Segundo os historiadores, provavelmente ele estava ali porque era uma entrada principal, onde as pessoas entravam mesmo para orar, e ele imaginava: aqui eu tenho possibilidade de ganhar muito. Mas o que ele não contava é que Deus tinha algo diferente para ele. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos como esse coxo. Nos acostumamos com tudo de ruim que nós temos, nós nos acostumamos a sobreviver e até a gostar de algumas coisas erradas ou falhas na nossa vida. Acostumamos. Como resolver esses problemas? Por isso existe o povo de Deus. Para isso existe o povo de Deus. Para isso existem as pessoas, ou devem existir as pessoas, que cheias do poder do Espírito Santo possam nos contemplar. Porque há momentos que nem forças nós temos para clamar. Há momentos que nem condição de pedir nós temos. Ou até nem sabemos se há solução para aquilo que nós estamos vivendo. Não conhecemos. Como passaria pela cabeça de um homem que era coxo de nascença, que a medicina poderia curá-lo? Então, se ele estava pedindo esmolas, é porque ele nem tinha recursos. E ele já estava consciente, cauterizado em seu coração, dizendo: aqui não tem mais jeito. Deixa eu te dizer, querido, alegre-se, porque ao seu lado, perto de você, sempre estará um servo de Deus. Alguém um dia disse: o crente é igual o pardal, tem em tudo quanto é lugar. Mas o que eu quero me referir aqui não é ao crente, é o homem, a mulher, o servo cheio do poder de Deus. Vamos ler a passagem e vamos entender sobre esse texto. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse:
não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Imagina a situação, irmãos. Reconheceram que ele, todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, manifeste-te entre nós, através da Tua palavra. Que haja nessa noite, Senhor, possibilidade de libertação, de cura, através da Tua palavra, através da ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta noite, eu dei o título a essa mensagem de As Manifestações do Espírito Santo. Eu quero até corrigir, que eu prefiro que chame manifestações do Espírito Santo, porque algumas que eu vou citar aqui não são todas. Então eu não posso definir, as manifestações são essas, mas essas são manifestações. Então eu mesmo estou corrigindo, o título fui eu quem deu, mas manifestações do Espírito Santo. E quando a gente fala em manifestação do Espírito Santo, muita gente pensa, a manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa promove um barulho, promove uns gritos, promove um rodopio a algumas pessoas. Isso não significa necessariamente manifestações do Espírito Santo. Uma pessoa pode pular, pode gritar, pode rodopiar, se ele tiver um motivo, por exemplo, ganhou um presente que ele esperava, o time dele venceu, ele ganhou uma viagem, ele passou no vestibular, ele pinta a cara, ele faz um monte de coisa. Então, não necessariamente. O barulho não quer dizer, mas não se iludam. Muitas vezes ele se manifesta na nossa vida com barulhos, com estrondos, com um monte de coisa. É por isso que nós temos que deixar o Espírito Santo fazer exatamente como ele deseja fazer. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Senhor Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Se não houver um fim proveitoso, você pode, a princípio, dizer, não deve ser manifestação do Espírito Santo. Visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de maravilhas, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, como Ele quer. Então, eu poderia dizer, dentro daquilo que eu estou estudando aqui, lendo aqui, dentro daquilo que eu vejo nesse texto,
dentro daquilo que eu tenho vivido com Deus e percebido, que a manifestação do Espírito é sempre para um fim proveitoso. O Espírito Santo, ele não entra na pessoa para ele pular e fazer sem nenhuma necessidade, sem nenhum proveito. O Espírito Santo não brinca com as pessoas, e nós não devemos brincar com o Espírito Santo. Mas ele entra na nossa vida quando nós recebemos esse batismo no Espírito Santo, que nós chamamos, nós entendemos, que é uma capacitação para o trabalho, para fazer algumas coisas, e manifesta-se de várias maneiras na nossa vida. Numa só pessoa, ele pode se manifestar de várias maneiras. E nós queremos agora compartilhar com os irmãos, ver aqui, nesse encontro, neste episódio de Pedro e João encontrando com o coxo de nascença, as coisas que o Espírito Santo faz. Algumas coisas nós vamos entender, mas isso daí é para trabalhar para o Senhor. Mas eu sei, eu tenho muito medo de me envolver na obra do Senhor, então eu prefiro ficar aqui lendo a minha palavra de Deus, no meu cantinho orando, a minha oração, e eu não quero trabalhar para Deus. Mas o Espírito Santo não faz só isso, ele faz coisas na sua vida com um fim proveitoso para você viver, para você usufruir. Não é algo que você pegue, ou deva pegar, e se ensoberbecer. O Espírito Santo não atua na nossa vida para apenas nos deixar alegres, mas ele entra na nossa vida para retirar de nós a tristeza que ninguém tira e nos dar uma alegria. Olha como é diferente. Ele não entra na sua vida para você começar a gritar e a pular apenas, mas ele entra na sua vida te dando motivos para que você faça isso, ou seja, reconhecimento daquilo que Deus fez na sua vida. Mas principalmente, irmãos, o Espírito Santo é para que nós sejamos usados com um fim proveitoso na vida de outros. E foi assim que Jesus fez. Quando ele está com os discípulos, se preparando para subir, ele pede para aguardar que vocês serão cheios do Espírito Santo. Virá sobre vocês o Espírito Santo, o poder de Deus. E logo depois que eles foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, eles saíram e começaram a evangelizar. Eles puderam suportar algumas coisas que sem o Espírito Santo não conseguiriam suportar. Então o Espírito Santo serve também para nos dar um reforço, para nos calçar, para nos capacitar, para, além de nos dar entendimento, nos dar força para passar situações que normalmente nós não passaríamos. Ele tira todo o nosso egoísmo, é a primeira coisa, e a razão de muita gente não querer ser cheio do Espírito Santo é porque ele quer ser individual, independente. Hoje nós pregamos sobre isso aqui de manhã um pouco, falamos um pouco. Quando eu entendo que o Senhor pode me destronar de alguma coisa, para me usar em coisas até superiores àquilo que eu julgo que eu estou sendo bom, quando eu entendo que o Senhor vai dar uma rasteira em mim, no meu egoísmo, eu então prefiro me afastar. E isso não é bom. Você fica independente? Sim, fica. Às vezes é gostoso, eu sou independente, eu sou dono do meu nariz, eu faço isso, eu faço aquilo, mas você não pode evitar momentos de solidão na sua vida. Você não pode evitar momentos de ataque do inimigo e você não ter para onde correr. Então, os benefícios individuais também são visíveis. É lógico que não são só para você e para mim, para a nossa vida, para o nosso uso, mas é impossível você ser cheio do Espírito Santo a serviço do reino, a serviço do rei, curar pessoas, trazer pessoas para Jesus, curar no nome de Jesus, trazer pessoas, ministrar sobre vidas, e a sua vida não acontecer nada. Você parece um pedaço de madeira e ferro.
É impossível. É impossível uma pessoa que tem a visita do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo dentro de si, de ser uma pessoa macambúzia o tempo todo. Sabe o que é macambúzia, né? É a mesma coisa que sorumbático, que é a mesma coisa que embezerrado. É a mesma coisa. É aquela pessoa... Lulu, sei não. Vamos lá, vai chover. Mas aqui está dando sol até a semana que vem. Mas pode mudar. Uma pessoa que não tem prazer na vida, o Espírito Santo muda isso, porque ele é dínamo. Ele é dínamo. É impossível o dínamo dentro de você não fazer você ter vontade de andar. Então, ainda que você fique pensativo com relação a ser usado para fazer a obra de Deus, que é a coisa principal, nós estamos aqui somente para isso. Nós estamos aqui na terra somente para isso. E nas horas de folga, casamos, passeamos, compramos o carro, vendemos, compramos a casa, comemos torresmo, comemos chocolate, adquirimos os nossos bens, mas isso tudo vai ficar aí. Ele permite que nós façamos, mas nós estamos aqui só para sermos cheios do Espírito e ajudar as pessoas, o máximo de pessoas, a encontrar esse Jesus que nós encontramos. Amém, amém ou não amém? Amém. Portanto, é justo eu pensar que a resistência a eu ter o Espírito Santo na minha vida está diretamente ligada, a resistência está diretamente ligada ao desejo que eu tenho de ser independente, de fazer as coisas mais racionais. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu preciso entender que eu sou levado. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é cheio do Espírito, nascido de novo, cheio do Espírito, nascido do alto. Mas, além do Espírito Santo vir nos dar benefícios, coisas que nós já até hoje de manhã citamos aqui, nós somos beneficiados, não tem como não sermos beneficiados, mas não pode ser, repito, irmãos, focar só nisso. Eu quero estar cheio do Espírito Santo, que eu quero perguntar, qual é a dezena, quais são as dezenas da cena, não sei o que lá, como é que chama? Eu quero saber, porque se o Espírito revela, Ele vai me revelar. Quando você tiver uma dúvida, o Espírito Santo fala isso comigo, pergunta, há um fim proveitoso? Há um fim proveitoso. Então, além dos benefícios, além disso tudo que nós vamos ver aqui agora, Ele transforma o nosso caráter. Ele nos convence do pecado, porque é impossível o Espírito Santo habitar em você, ser cheio do Espírito Santo, ele habitar em você, e você gostar do pecado. Irmãos, às vezes a gente fala algumas coisas, as pessoas dizem assim, essa igreja, espera aí, está fora da palavra. Mesmo cheio do Espírito Santo, você pode pecar. Pastor, essa igreja, estou vendo visitantes aqui hoje, se vocês estão pensando em vir para aqui, para Shalom, pense melhor, mas eu posso explicar. Enquanto Jesus não voltar, nós precisamos estar atentos aos laços do inimigo, e mesmo sendo cheios do Espírito Santo, se a gente der uma bobeada, olhar para o lado, a gente cai, mas se o Espírito Santo cutuca, foi mal, hein? Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus, me perdoa. Então, não é que você possa fazer, mas se você entender que você está cheio de Espírito Santo, você nunca mais, você não pode viver, não deve viver em pecado. Se você está vivendo em pecado, você não foi transformado.
mas que você pode claudicar, pode errar, pode pisar em falso? Sim, por uma razão simples, porque nós ainda estamos num corpo que não é glorioso. Esse corpo ainda é a natureza pecaminosa. E esse Espírito Santo é o remédio que eu já expliquei aqui, o remédio para pressão. Você tem pressão alta, o médico disse, não tem cura, mas toma esse remédio aqui todos os dias, vai manter 12/8. Um dia, falei aqui já, eu liguei para o meu médico, eu estou assustado, a minha pressão está 16. Ele disse assim, o que você fez de errado? Eu falei, não estou lembrando. Você se aborreceu? Ou seja, você saiu do conceito daquilo que a gente ensina? Você pegou alguma coisa, comeu alguma coisa que você não pode comer? Eu falei assim, devo ter feito, mas eu acho que eu tinha me aborrecido com algumas coisas. Ele falou, não pode. Eu falei, mas e agora? Então, agora esse remédio que você está tomando, você toma mais essezinho aqui, até a pressão normalizar. Quando a pressão normalizar, você não precisa nem me ligar, você abandona o remédio. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que nos convence de tudo, e nós não queremos nos convencer, nós precisamos de uma medida maior do Espírito Santo. Nós temos que transbordar no Espírito Santo. Quantos estão entendendo isso? Amém. Vejamos então o episódio de Pedro e João com o coxo de nascença. O Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz na nossa vida, a primeira manifestação, eu estou dizendo na ordem, é uma ordem que eu estou dando aqui agora, não será necessariamente com você, a ordem pode estar inversa. A primeira manifestação que eu quero destacar aqui é que ele muda o nosso foco. O que é mudar o foco? Aquilo que eu estava focado antes, muito provavelmente, eu não vou estar focado naquilo, vou estar focado em outra coisa, e sempre com um fim proveitoso. Eu sempre vou pensar em algo além de mim, muda o foco. Pedro havia negado Jesus antes dele estar cheio do Espírito Santo, antes desse episódio aqui. Ele vai ser cheio do Espírito Santo em Atos 2, eu estou em Atos 3. Ele havia negado Jesus, e o foco dele é o seguinte, eu não posso morrer. As pessoas chegaram, eu vi você, pelo seu sotaque eu estou entendendo, você também é um daqueles dele. Não conheço esse homem. Veio outro, ele sim. Não, eu nunca vi esse homem, eu nunca estive com ele. Ali o foco dele era cuidar da vida dele. Mas quando ele é cheio do Espírito Santo, ele disse assim, eu vou cuidar da vida do outro, porque se eu cuidar, no bom sentido, tá, irmãos? Se eu cuidar da vida do outro, ou seja, se eu for um instrumento de Deus na vida do outro, Deus vai cuidar da minha vida. E hoje eu disse aqui, não sei em qual momento que eu disse, se eu fui aqui, eu falei para alguém, há coisas que só nós podemos fazer. Ser discípulo de Jesus e ser instrumento, só nós podemos fazer. Nem Jesus pode, não é que ele não tenha capacidade, é porque ele escreveu que não vem mais. Ele só vem buscar a igreja, ele já veio. Os anjos quiseram, não, isso é para os homens. Só nós podemos fazer. E há uma coisa que só ele pode fazer, cuidar da nossa vida. Em todos os sentidos. Mas às vezes a gente inverte isso. A gente quer cuidar da nossa vida, que só ele pode, e deixamos de cuidar do Evangelho, que só nós podemos. Quantos entenderam isso? Então o Espírito Santo te dá esse discernimento. Pedro havia negado a Jesus, João, que estava com ele, e junto com os discípulos antes, eles estavam, a vida acabou. Cadê Jesus? Morreu, ressuscitou. Eles esqueceram de tudo que Jesus havia falado, mas agora eles estão ali, e vão sofrer as consequências disso, que eles vão ser presos. A seguir eles vão ser presos, pelo que fizeram. Eles fizeram uma bagunça lá, santa, no meio daqueles que acreditavam que tinha que ser dessa forma ou daquela forma. Uma das coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida, ele desorganiza a nossa organização, e ele organiza a nossa bagunça. Vou repetir, essa aí eu nunca escrevi, escreve para mim, para depois eu não esquecer, porque eu vou escrever um livro com esse título. Ele desorganiza a nossa organização,
e Ele Ele conserta a nossa bagunça. Aquilo que nós, com o nosso cérebro, com a nossa inteligência, costumamos enxergar, Ele pode nos mostrar que não é nada disso. Você está enxergando o que não é. Eu vou te mostrar o que é. E é pelos olhos do Espírito que nós enxergamos coisas que precisamos para um fim proveitoso. Eles perderam o foco de Jesus, de tudo que Jesus falara. Eles estavam desanimados. Ainda bem que Jesus vai ao encontro deles lá na praia e pergunta: o que é que vocês estão fazendo aí? Não, estão pescando. Não dá. E Jesus então apresenta-se para eles: é Jesus. E ali eles ficaram maravilhados e voltaram para aquilo que Jesus tinha pedido para fazer. Então, o Espírito Santo alinha o nosso foco. Deixa eu te dizer, querido, isso é uma das melhores coisas que Deus faz na nossa vida. Você já andou num carro desalinhado? Todos entendem o que eu estou falando? Sim. Tem o balanceamento da roda, a roda fica assim, e tem o alinhamento, você solta a direção, ele vai para uma esquerda ou vai para a direita. E se não vai, passa um tempo, você olha lá, engraçado, o pneu está comendo todo por dentro. Aí o borracheiro disse: isso não tem mais serviço, joga fora e compra outro. Mas não adianta, se você não alinhar a direção, o outro pneu novo vai ficar gasto do mesmo jeito. Ele alinha. O que significa ele alinhar? Ele retira da nossa vida aquilo que nós não sabemos alinhar. Aquilo que ele observa e diz assim: não entra nessa, é uma furada, é um alinhamento. Ele endireita as nossas veredas. Olha quanta coisa tremenda. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos mudar o foco. E o foco tem que ser Ele, fazer para Ele. Obviamente, irmãos, que em momento nenhum a igreja orienta: para de fazer suas coisas, deixa a sua casa bagunçada. O pastor disse que ele organiza a nossa bagunça. Não é essa aí. Essa você tem que arrumar, ou então chamar uma faxineira para fazer para você. Não é isso. Nós não estamos pedindo que você seja um fanático. Há uns 40 anos atrás, uma parente minha disse assim: olha, eu estou vendo umas pregações e é isso mesmo, Jesus está voltando. E assim como nós estamos agora, né? Jesus está, nós estamos achando isso, né? Ele está próximo, não é possível, ele está com os pés nas nuvens. E ela começou a falar assim: eu estou pensando o seguinte, eu vou deixar de pagar as contas. Eu não vou pagar, vai ficar tudo por aí mesmo. Eu vou pegar o dinheiro e vou dar na obra do Senhor, não vou pagar a conta. Eu falei: cara, eles vão te prender, vão sujar o teu nome, entendeu? Não é assim, nós não podemos parar, mas até o minuto final. E qual é o minuto final? Você não sabe. É naquele onde Jesus virá e buscará você para morar com Ele, nos buscará. Ou então, Ele vai fazer você dormir, e esse dormir não é o sono para você acordar amanhã, é dormir mesmo, é morrer, é dormir, e Ele vai te acordar, vai te ressuscitar, quando chegar o momento oportuno, e nós ressuscitaremos com Ele. Então, a primeira coisa, o Espírito Santo muda o nosso foco. A segunda coisa, Ele nos faz enxergar o que antes nós não enxergávamos. Aquilo que se tornara paisagem. Não era a primeira vez que Pedro e João iam orar. Eles tinham esse hábito. Não era a primeira vez que as pessoas entravam ali. E ele era colocado todos os dias. Diz aqui, todos os dias era colocado. Mas, de repente, alguma coisa chamou atenção. Deixa eu te dizer, às vezes nós estamos vivendo num ambiente diabólico no nosso trabalho. Nós estamos vivendo no meio de vizinhos diabólicos e nós nem percebemos que estamos no meio diabólico. Mas quando o Espírito Santo vem para nós, ele nos faz enxergar aquilo que antes não enxergávamos, ou que ninguém que não tem o Espírito Santo esteja enxergando. Nós temos só que ter muito cuidado. Eu me lembro quando nós fomos, eu era de uma igreja, tem alguns irmãos aqui que eram de lá, e nós fomos batizados no Espírito Santo, nós ficamos numa euforia, porque as pessoas que estavam na nossa frente, com quilômetros de distância, já tinham estado antes com experiência,
Eles começaram a falar, cuidado com aquilo ali, ó, aquilo lá, ó, presta atenção, hein? Aquilo ali é o demônio, cuidado. E a gente começou a pisar em ovos, mas era legal até a gente ver, rapaz, tem um demônio ali, onde você está vendo demônio? Eu estou vendo demônio. E você ia orar e a pessoa estava endemoniada mesmo. E isso é uma coisa tremenda, porque o Espírito Santo não vai deixar você entrar para fazer a obra dele num lugar que você não é para entrar. Ele vai te dirigir, mas também para a sua vida. Deixa eu te dizer de novo, você pega os benefícios para a sua vida, você adquire isso, vale a pena ser cheio do Espírito Santo. Você vai enxergar aquilo que antes era paisagem perto de você, e serve para tudo que você imaginar. Você está trabalhando e alguém está te traindo no seu trabalho, e você começa a ser incomodado. Algumas vezes já deve ter acontecido isso com você, já aconteceu comigo. Engraçado, estou sentindo um negócio diferente. Um aperto. Não é infarto. Não é infarto, não é dor. É um negócio assim. Aí você começa a orar. E muitas vezes o Senhor fala com você em sonhos aquilo que irá acontecer, ou aquilo que Ele te livrou do que iria acontecer. Isso é tremendo, irmão. E foi isso que aconteceu. Pedro e João, quando entraram, eles viram diferente. Eles não viram aleijado, eles viram um potencial para o poder de Deus ser usado ali. Eles viram a matéria-prima. Eles viram algo que dizendo assim, o poder de Deus vai ser aqui glorificado. É nesse momento que nós temos que atuar, queridos. Deus nos colocou e muitas vezes nós deixamos passar de lado. Aquilo ali é esquisito, aquela pessoa é esquisita. Ele é esquisito até você chegar perto dele, porque quando você chega perto dele, ele precisa deixar de ser esquisito. E aí você pensa o que é esquisito, o que você quiser, enfim. Mas é esquisito, uma pessoa triste, mas ele é assim mesmo, coitado. Deve ser mal casado, ou deve ser mal. Encosta, às vezes é mal casado mesmo. Às vezes é. E você diz, o que é? Não tem mais nada, em casa parece um inferno. Algumas pessoas já falaram isso para mim na minha caminhada. Minha casa parece um inferno. Como se a pessoa conhecesse o que é um inferno. Mas imagina-se, um grita daqui, outro grita dali, o papagaio grita de lá, você dá um chute na tartaruga, o cachorro vem lá, pega o gato mia, a criança grita, e você não tem paz, tem alguma coisa errada. Olha na Bíblia, a sua casa não pode ser isso. E você começa a enxergar agora, tem alguma coisa aqui. O Espírito Santo está na sua vida para você sair de um meio onde você acha que não está te fazendo mal nenhum. Você precisa sair daquele meio. Eu preguei aqui certa vez, e lembro que falei sobre isso. Há momentos que nós não devemos enfrentar o inimigo, mas fugir do inimigo. Há momentos que a guerra contra aquele inimigo não é para você. Não que você não pode, mas eu tenho Deus, o Deus é todo poderoso. Não mexa com aquilo que você não foi chamado para mexer. Não enfrente aquilo que você não foi chamado para enfrentar. Em termos práticos, não tente expulsar um demônio de uma pessoa se você não está cheio do Espírito Santo, porque você vai passar vergonha, e pode ser que ele venha e entre na sua vida. Já vimos isso. Pastor, encerra essa pregação. Meu Deus, me deu um arrepio aqui agora. Não, encha-se do Espírito. Só isso, mais nada. Ele faz você enxergar coisas que ninguém... Por isso que, de vez em quando, a gente ouve aqui um irmão falar assim, eu vi hoje Deus fazendo isso, hoje o pastor Augusto deu um testemunho de que uma irmã, nós estávamos orando, que ele viu uma botija, e a água descendo sobre aquela botija, e enchendo a botija. Eu acho que no grupo ninguém viu, só ele viu, mas não é porque é um privilégio dele, é porque Deus quis falar com ele. Ele pode falar com um, com dois e com a igreja toda. Quantos estão entendendo isso? Amém. Levante a sua mão se você está entendendo. Amém. Esse exemplo, por exemplo, Deus está falando com todo mundo. Todos estão entendendo o que é a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Mas o Espírito Santo nos capacita com poder. E isso nos faz perder o medo dos fracassos, tanto na obra do Senhor, quanto na nossa própria vida. Ele nos dá intrepidez.
Deveria ser feito um estudo, por que que algumas pessoas, sabendo que estão trabalhando para Jesus, têm medo de trabalhar para Jesus? Devia ser feito um estudo disso. E eu vou chegar lá no céu, é mais uma que eu vou anotar no meu caderninho para perguntar para Jesus. Jesus, tem aqui um caderninho de anotações? Eu não tive resposta para isso, eu queria essa resposta. Por que que as pessoas sabem que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, estão trabalhando para o Senhor e têm medo de trabalhar para o Senhor? A história dos talentos, a um ele deu 5, o outro ele deu 2, a outro deu 1, o de 5 foi, implantou lá e tal, e arranjou mais 5. O outro 2, o outro disse assim, eu sei que o Senhor é muito rigoroso. É porque alguém fala para você, cuidado, esse Deus aí, ele troveja, te arrebenta e te mata. E a gente passa a se ver um Deus do chicote. Não, ele é um Deus que é justiça, ele é rei, não é por isso que você vai passar a mão na cabeça dele, Deus, pá! Não, respeito, mas ele é um Deus amoroso, ele é um Deus misericordioso. Por que que nós temos medo? Por que que nós temos medo de servir? Se é Deus quem nos capacita, mas trazendo para nós, já que eu prometi que eu também ia trazer um pouco de coisas para a nossa vida, o medo dos meus fracassos. Por que que eu tenho medo? Medo de casar, medo de mudar, medo de empreender, medo de fazer alguma coisa. Eu preciso do Espírito Santo, porque é Ele quem me direciona, é Ele quem diz, essa é furada, esse sócio não pode ser, essa pessoa quer abusar de você, isso aí está errado. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então Ele nos capacita com o poder de perder o medo de fracassos, ser cheio do Espírito, nos transforma em pessoas que vivem pela fé. E a fé, há momentos que não dá para explicar, aliás, quase em momento nenhum. A fé. Como é que você conseguiu uma coisa que você só falou, não, eu vou conseguir, e quando você pergunta para a pessoa como é, ele não sabe te dizer, ele diz, não sei, eu só sei que eu vou conseguir. Estou falando de coisas segundo o coração de Deus, segundo o propósito. Eu vou conseguir, o que você vai conseguir? Vou conseguir uma BMW de 300 mil reais, quanto você ganha? 2.500. Pode até conseguir, mas há um fim proveitoso nisso? Enfim, o Espírito Santo nos dá então intrepidez. Ninguém precisa dizer o que precisamos fazer. Ninguém falou com Pedro, olha aí, quando você chegar ali tem um aleijado, cuidado, vai lá, ora. Não, ele sentiu. Irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, tem um motor dentro de nós dizendo, faça isso, faça aquilo, olha lá. Um pastor conhecido disse que uma vez ele estava dentro das barcas, atravessando para o Rio de Janeiro. E ele sentou assim e falou, eu vou aproveitar aqui para eu descansar, vou meditar, porque eu tenho uma reunião lá do outro lado, e eu vou ficar aqui. De repente, ele sentiu que uma mão fez assim na cabeça dele, e ele olhou para uma pessoa, e viu aquela pessoa, achou estranha aquela pessoa, imediatamente ele disse, para de pensar bobagem, as pessoas são, cada um tem um jeito. Você já ficou ali na Praça 15, nas barcas olhando? Passa cada um ser esquisito, né, irmão? Um passa rindo, outro passa assim, outro passa assim, outro... Tem um monte de endemoniado ali, mas tem gente que é esquisito mesmo, natureza. E ele olhou para aquilo e o Senhor puxou a cara dele para cá, ele voltou a cara. Quando ele está aqui, daqui a bocadinho, ele sentiu uma mão fazer assim, ele olhando para o novo, não. Aí ele sentiu a vontade de ir lá falar com aquele cara, eu vou lá falar com ele. Ele vai me dar uma patada. Não vou, não. De repente a mão ficou forte, quase quebrou o pescoço. Ele fez assim, e segurou ele, que ele não conseguia fazer isso. Isso ele contando, eu tenho que acreditar, porque era um homem sério, um pastor. Ele disse que foi lá. Quando ele chegou lá, ele sentou. Olá, posso sentar aqui? Pode. Daqui a pouco você vai ficar sozinho. Por quê? Não, todos vamos, eu vou saltar. Disse, não, no meio da Baía de Guanabara eu vou me jogar, eu vou me matar. E ele disse, por quê? E aquele homem foi falando. Chegou na Praça 15, desceram, o homem se jogou na Baía de Guanabara.
E ele disse que ali ele pôde falar um pouco mais do amor de Jesus. E ele impediu que aquela pessoa tirasse a sua vida. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele nos dá intrepidez para fazer aquilo que ninguém precisa mandar, porque o próprio Espírito Santo manda. Você não tira assim de orelhada, eu acho que eu vou lá, não sei se eu vou, não sei. Mas também ele não te deixa sem definição. A Bíblia mostra exemplos de homens cheios do Espírito Santo, Paulo, determinado. Mas quando o Espírito Santo falava com ele, ele não tinha dúvida, ele voltava atrás. Quando ele estava preparado para ir para a Bitínia, na Ásia, tudo preparado, na cabeça dele era um campo muito maior para pregar o Evangelho, mas ele tem um sonho, de noite, um homem de pé, falando com ele, passa em Macedônia e nos ajuda. E a Bíblia diz que ele entendeu que aquela era a vontade do Senhor. Mas ele pensou, eu vou, ele só voltou atrás e fez, não, então o Senhor está falando. Mas você não pode ser aquele que está cheio do Espírito Santo. Alguém um dia disse que conheceu uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo, e quando ele passou a ser cheio do Espírito Santo, ele entendeu errado isso, e você perguntava para ele, vamos supor que ele era dessa igreja, disse, irmão, você pode quarta-feira vir aqui ajudar na oração? Não sei, pastor Isaías, Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Mas quando é que você vai saber? Não sei, Deus é que tem que me falar. Irmão, olha só, hoje você está aqui e tal, você pode, depois que você sair aqui, você pode fechar para mim? Não sei, pastor, Deus é quem sabe. Porque pode ser que na hora que eu for fechar, Jesus voltou. Não é assim, irmãos. O Espírito Santo não faz isso conosco, ao contrário, ele nos deixa criar, mas é interessante que de vez em quando você sai do radar, e o radar assim, errou, dobra a primeira direita, volte tudo de novo. O radar não, o GPS. O GPS fala isso para você, o radar não faz, o radar te muda, né? O GPS, é isso que o Espírito Santo faz, ele é um GPS. Vamos concluir. O Espírito Santo nos satisfaz com alegria ao ver que Jesus está nos usando. As manifestações do Espírito Santo são muitas, eu disse algumas aqui. Ele se manifesta para te usar para orar por uma pessoa, ela ser curada. Ele se manifesta na cura, ele se manifesta na libertação, ele se manifesta no seu crescimento espiritual, ele se manifesta na sua alegria, ele se manifesta de várias maneiras. Ele se manifesta você profetizando por uma pessoa e profetizando, eis que vejo, e se vejo, vejo, te digo que vejo. Não é esse tipo de profecias que às vezes as pessoas brincam, mas é a palavra de Deus ser dito, querido, você está entrando num precipício, você está errando, você está fazendo errado, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz isso aqui, isso é profetizar na vida da pessoa. Alguém tem profetizado na sua vida? Você tem profetizado na vida de alguém? Vou mudar o termo. Alguém tem falado na sua vida? Você tem falado na vida de alguém? O que é que nós estamos fazendo aqui na igreja? Quem fala na sua vida? Quem te aconselha? Quem te discipula? A quem você está discipulando? Com quem você está se importando? O Espírito Santo serve para nos dar a alegria de nós vermos como somos usados, mas como o nome do Senhor Jesus é glorificado. Quantos entendem isso? Você quer o Espírito Santo? Eu não vou fazer aqui agora uma ministração de batismo com o Espírito Santo, mas nossa igreja tem feito isso no Raízes, a gente faz. Nos cultos, às vezes a gente está orando e começa a orar por as pessoas são batizadas, umas são curadas, outras são libertas, outras não são nada, só aceitam Jesus, outras recebem algo, um refrigério e vão embora para casa, mas são manifestações que o Espírito Santo tem para nós, e nós precisamos usar. Vamos ficar de pé, queridos.
Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as pessoas se interessam por aquilo que nós falamos. As pessoas conseguem descobrir que Deus anda conosco, que Deus está conosco. Quando, em Atos 4, depois deles saírem dali, e eles, Pedro e João, Pedro fazendo um discurso, pregando, no versículo 13 diz: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas reconhecem. Por isso, busque o Espírito Santo. Na sua casa, melhor lugar para você buscar o Espírito Santo, na sua casa. Aqui na igreja, sim, deve, mas no seu quarto, ajoelha ali, rasga o teu coração. E quanto mais você lê, conheço muitas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo só lendo a Bíblia e começaram a chorar, outras cantando. O Espírito Santo quer encher seu coração, a sua vida, tirar você de uma posição que você está e que não agrada a Deus. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Se você deseja isso, fale aí no seu lugar sinceramente, não brinque com Deus não. Fala, se você falar, Ele vai te receber, Ele vai te capacitar. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui com vidas, com pessoas sinceras diante de Ti, Senhor. E eu quero pedir sobre cada vida agora o Seu derramar do Teu Espírito Santo. Senhor, eu não tenho mais o que falar, nem sei explicar melhor do que eu expliquei, mas o Teu Espírito Santo nos convence de tudo aquilo que foi dito aqui. Então, em nome de Jesus, agora, Espírito Santo, caminha aqui por esta igreja, vai em cada vida que está aqui dizendo: pode entrar, Espírito Santo. Se você está dizendo pode entrar, o Espírito Santo vai entrar, vai encher você, vai fazer de você uma outra pessoa, uma pessoa que vai ter propósitos na sua vida, um fim proveitoso para tudo que você fizer. O Senhor vai dar esse fim proveitoso na sua vida. Espírito Santo, coloque na vida das pessoas esse desejo de te servir. Apaga, Senhor, todas as transgressões, tira todo o medo. Cura agora, Espírito Santo, cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira toda a angústia de alma agora. Todas as pessoas que estão tristes e amarguradas, Espírito Santo, devolva a alegria, ou então dê uma alegria inigualável. Seja qual for a razão, anula as flechas, quebra as flechas do inimigo na vida das pessoas, eu te peço, Pai. Ó Senhor, tranquiliza, tira o medo, tira, Senhor, espíritos de morte, pessoas que porventura estão dizendo: a minha vida não tem mais razão, não tem mais sentido, é melhor eu morrer. Não fale isso. Espírito Santo, tira o espírito de morte de dentro das pessoas. Espírito Santo, arranca os vícios das pessoas, qualquer que seja o vício, Espírito Santo, arranque com raiz e tudo. Tira, Senhor, tira das nossas vidas tudo aquilo que nos cega, que não nos permite enxergar aquilo que o Senhor quer que enxerguemos. Em nome de Jesus. Se houver alguém aqui que não aceitou Jesus nunca ainda, não foi batizado e gostaria de aceitar Jesus, eu vou fazer uma oração daqui onde eu estou, para a sua vida, uma oração específica,
na sua vida. Se existe alguém, ou se você já foi, está afastado, já não congrega há muito tempo, e aprove a Deus, se hoje entrar aqui na igreja para conhecer. Se você é um desses,